As emissoras de televisão vão falir? Globo, SBT, Record e outras estão mal das pernas ou está tudo mil maravilhas? Bom, já adianto que não, muitas delas estão falindo e a grande concorrente é a internet. Mas boa parte dessa decadência é culpa das próprias emissoras. Vem comigo que vou aprofundar nos fatos que estão levando ao declínio das emissoras e perda de relevância e também de credibilidade, e explorar se elas vão deixar de existir. Sejam bem-vindos ao Mentes de Negócios. Os meios de comunicação tradicionais sempre enxergaram a internet como uma forma de complemento das informações que são passadas ao público, o que de certo modo ainda acontece bastante, mas esse cenário mudou bastante de uns tempos para cá, mais precisamente a partir de 2017, quando todas as notícias começaram a ser transmitidas rapidamente, de uma forma mais eficaz e de forma descentralizada. Bom, e por quê? O consumo de informação não é mais o mesmo, visto que a maioria das pessoas prefere usar as redes sociais para saber o que está acontecendo na própria região ou também no mundo, no estado em que reside, no país inteiro e em diversas regiões. Sendo assim, surge o seguinte questionamento: as emissoras estão falindo? Essa, assim como outras perguntas, vão ser respondidas no vídeo a seguir. Podemos dizer que a sobrevivência dos veículos de comunicação considerados tradicionais estão em xeque. Antes, eles tinham maior credibilidade com o público, principalmente a televisão, mas hoje em dia esse cenário está bem diferente. A internet não é mais só uma forma de complementar as informações que eram passadas pelas mídias tradicionais, mas sim um meio de adquirir notícias, inclusive de uma forma mais rápida. Por conta disso, a grande mídia precisou se reinventar, pois corria um risco de ficar para trás e até mesmo desaparecer para sempre. Mesmo que acabe soando como algo cruel, é a realidade que elas estão hoje em dia. Por isso, diversos jornais e revistas que antes eram impressos acabaram migrando para o online, e até mesmo focando em modelos de assinatura novos para atrair pessoas que adotam esse novo modo de consumir produtos e jornais. Hoje em dia, mesmo que alguns veículos de comunicação tenham ido para online, continuam perdendo espaço para as redes sociais. Além de ser uma forma de comunicação entre as pessoas, também transmitem notícias em tempo real, vamos dizer assim. É muito provável que você que está assistindo esse vídeo já tenha checado informações pelo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. O sistema de informação mudou. Ainda as informações eram transmitidas por jornais e grandes emissoras. Hoje em dia, ainda é dessa maneira, com grandes portais de notícias e jornais. No entanto, um fator novo, mais rápido e mais eficaz surgiu: o compartilhamento de informações entre pessoas. Com os smartphones, o antigo boca a boca evoluiu de uma maneira mais rápida e muito mais eficaz. As informações se espalham de maneira descentralizada, como se fosse uma rede ligando os pontos. Você já deve ter recebido alguma informação no WhatsApp e algum tempo depois viu essa informação aparecer em sites de notícias, ou até mesmo a informação de algum site chegou até você por meio do WhatsApp. Um grande exemplo é o Twitter. Lá as informações acontecem de maneira muito rápida e as pessoas vão alimentando a notícia, e assim jornais também alimentam essa notícia ou essa hashtag. Isso acontece porque com os smartphones, muitas vezes as pessoas que estão no local do acontecimento filma e já espalha os acontecimentos. Mas existe uma problemática por trás disso: as fake news. Por querer passar as notícias em tempo real, grande parte das páginas de comunicação das redes sociais passam a notícia sem antes apurar o assunto. O mesmo acontece com pessoas que recebem algum conteúdo, seja porque apareceu no feed de notícias ou por alguém que encaminhou via alguma rede social, e não verifica se é verdade, apenas lê o título e repassa. Também sabemos que muitos portais de notícias são muito sensacionalistas. As duas situações contribuem para a desinformação de fake news. Vale ressaltar que atualmente as redes sociais possuem algoritmos, ou seja, se a pessoa assistiu ou leu determinada notícia ou vídeo por 2 ou 3 vezes, o Instagram, assim como o TikTok, Facebook e outras redes sociais, vai sempre entregar e sugerir conteúdos que sejam similares a esses. Essa também é outra forma de contribuir para que as informações falsas se espalhem, além de fazer com que a pessoa escolha aquilo que quer ver ou ler. Isso também nos leva a falar dos streamings. Além das redes sociais, os streamings, que é uma transmissão
transmissão em tempo real de áudio e vídeo de um servidor para um aparelho, como computador, celular ou smartphone ou Smart TV, também vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos. Isso está contribuindo e muito para a queda das emissoras. Geralmente, esse termo vem acompanhado de palavras de serviço e plataforma, já que se polarizou bastante entre as empresas que oferecem vídeo, filmes, séries ou documentários, ou áudio como podcasts, para serem consumidos pelo público. O objetivo do streaming é fazer com que as informações sejam enviadas em pequenos pacotes que podem ser adquiridos instantaneamente pelos usuários. Alguns streamings famosos é a Netflix, a Amazon Prime, Disney Plus e outras. E olha, os streamings trouxeram uma vantagem que inclusive foi dita anteriormente. A pessoa pode escolher o tipo de conteúdo que quer consumir. Para o usuário, isso é uma maravilha. Caso a plataforma ou serviço entenda que determinado tipo de filme, série, música ou podcast o usuário gostou muito, ela sempre vai sugerir um tópico parecido. Isso para o usuário é muito bom. E devido a essa rapidez e eficácia de forma a passar notícias, além de poder escolher o conteúdo desejado, grande parte do público atual, seja os mais jovens e até mesmo os mais velhos, não consideram os meios de comunicação tradicionais como maior fonte de informação ou até mesmo forma de entretenimento. As mídias impressas estão quase extintas, tirando aquelas que migraram para o online. Quase ninguém escuta rádio, a não ser que esteja dentro do carro, e a televisão não tem mais a mesma credibilidade de antes. Sendo assim, como será o futuro das emissoras? E também como será o futuro dos outros meios de comunicação? Bom, não existe uma resposta certa ou pronta. A tendência é que tudo que vem sendo feito avance mais, ou seja, as grandes mídias devem coexistir com as redes sociais e os streamings, impulsionando mudanças cada vez maiores. Algumas delas já estão acontecendo e vou destacar aqui para vocês. Integração de ferramentas de compartilhamento. Hoje em dia, as pessoas podem, por exemplo, tweetar uma notícia ou fazer um post no Facebook com o link de alguma matéria jornalística, fazendo uma integração entre as grandes mídias com as redes sociais. Trocar público. Usar os veículos mais modernos para atrair audiência. Um grande exemplo é ver algumas personalidades da internet sendo chamados para fazer participação em programas de televisão, novelas ou até mesmo em premiações. Apesar de existir a opção de assistir online, faz com que as pessoas voltem a assistir pelo meio mais tradicional e fazer com que essas pessoas conheçam essas personalidades da internet. Diante disso, ainda existe muito espaço para consolidar a união entre as mídias tradicionais e as redes sociais e os streamings. Essa integração que pode levar um usuário do Twitter ou Facebook para um site de notícia, por exemplo, através de links, se fortalecerá cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, é preciso que todos tenham cautela ao receber qualquer tipo de informação, visto que a disseminação de fake news vem aumentando cada vez mais. Para evitar que notícias falsas se espalhem, ao ver algo postado por alguma conta de informações no Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social, busque os meios de comunicação online e verifique se é verídico ou não. E bom, mesmo grandes jornais e portais estão sujeitos a notícias falsas. Além da apuração dos sites e jornais, muitas vezes os leitores devem ter o senso crítico referente a algumas notícias que podem ser tendenciosas. Bom, a internet e os streamings estão tomando bastante espaço das emissoras, mas outro fator que precisa ser citado é uma grande queda na confiabilidade em jornalistas por parte do público, principalmente quando se trata de assunto político. Alguns jornalistas que são contratados para passar a informação de forma isenta acaba deixando claro seu lado político. Mesmo esse jornalista se passando de jornalista informativo e isento, a posição fica nítida. E bom, se você por acaso assistiu algum jornal recentemente, claramente deve saber do que eu estou falando. Mas será que é o fim das emissoras de televisão? Bom, a Rede Globo, que é um grande grupo, está passando por maus bocados. A audiência que tinha antigamente está caindo cada vez mais. Um grande exemplo é o BBB, que é o programa de maior sucesso na televisão. Apesar de estar com um grande público, o BBB não tem mais a mesma audiência que teve lá atrás. E no ano de 2023, o BBB não começou com tanta força que teve nos outros anos. No entanto, a Rede Globo e as outras emissoras não estão paradas. Estão trabalhando as redes sociais e os streamings. Talvez nas redes sociais eles não sejam tão eficazes, mas o Globoplay é um dos grandes principais streamings do Brasil. Outro caso que é interessante de ser citado é a Jovem Pan, que apesar das polêmicas recentes, fizeram um ótimo trabalho de crescimento utilizando a internet. Para quem
não sabe, a Jovem Pan é uma rádio muito famosa que recentemente virou uma emissora de televisão. Mais especificamente, virou emissora em 15 de abril de 2021, bem recente. E utilizando da internet, conseguiu atingir o topo dos canais de notícia, passando muitas vezes a audiência da CNN e chegando muito perto da Globo News. E bom, com pouquíssimo tempo de emissora, a principal estratégia da Jovem Pan foi utilizar das redes sociais e fazer transmissões pelo YouTube. Além disso, possuem um streaming, a Panflix. Mas um exemplo de queda de audiência é a Rede TV, que está falindo. Bom, um grande fator é que não soube se adaptar ao novo formato das emissoras e da internet. Com isso, o declínio é um fato. E bom, as emissoras podem estar perdendo relevância na televisão por causa da internet e da informação descentralizada e distribuída que possibilita canais assim como o meu trazer informações para vocês. Mas é um fato que são grandes empresas e as que usarem de seus poderes, principalmente financeiro, para estabelecerem na TV e na internet, com certeza se manterão firme e forte e muitas vezes crescerão ainda mais. O caso da Jovem Pan, que cresceu muito recentemente, é um grande exemplo de sucesso no uso da internet. E cada vez mais veremos as emissoras usarem a internet e novos grupos surgirem na internet. Quem sabe esse canal aqui não vira um grupo de informação. Mas me falem nos comentários, vocês acham que há chance de emissoras realmente falirem? Ou a maneira que elas estão se reinventando faz com que elas se mantenham vivas? Essa integração com as redes sociais e streamings funciona? Será que em um futuro próximo o Instagram, Twitter, Facebook e outras plataformas conseguirão eliminar as mídias tradicionais? Bom, precisamos ficar atentos aos próximos anos e às novas mudanças. E se você gostou de informações e quer que nosso canal cresça e quem sabe seja um concorrente digno para as emissoras e grandes grupos, então deixa o like no vídeo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo que enriquece a sua mente. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos conteúdos e ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos negócios. Na tela tem dois vídeos para acrescentar mais sobre o mundo dos negócios. Clica nesses dois vídeos que eu garanto que você vai curtir e aumentar o seu conhecimento. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo nesses dois vídeos.